Boa tarde a todos. Hoje é 6 de agosto de 2020. Eu sou Sérgio Rezende, vice-presidente do LEAD Ceará, e estamos iniciando mais uma edição do LEAD Talks. Hoje temos a presença de Tiziana Rolim Queiroz, do Somos Um, Dado Montenegro, do IPOM, Instituto Povo do Mar, Bia Fiuza, do IBLF, Instituto Beatriz e Lauro Fiuza, e Mauro Costa, diretor da D2M, parceiro de comunicação do LEAD Ceará. O LEAD Talks de hoje é uma edição especial em que filiados do LEAD Ceará expõem suas ações de impacto social para que sirvam de inspiração e para que possamos mostrar algumas das muitas ações que são feitas em nosso estado que têm transformado a vida de tantas pessoas, oferecendo muitas oportunidades de desenvolvimento em suas vidas, gerando uma verdadeira transformação social e reconhecendo que, embora muito esteja sendo feito, ainda existe um longo caminho a trilhar. As perguntas aos nossos debatedores devem ser feitas exclusivamente via chat. Inicialmente, eu cumprimento vocês, Dado, Bia, Tiziana, pedindo que cada um, além de se apresentar e apresentar seus projetos, relate qual foi a motivação a envolver-se com o terceiro setor. Eu inicio com a Tiziana. Boa tarde, Tiziana. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Emília, Mauro, meus amigos Dado e Bia. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo o assunto que nos move e nos faz levantar todos os dias de manhã. Obrigada pelo convite, Sérgio. Esse é um assunto de extrema relevância, ainda mais no momento que estamos passando, né? Que dá um saculejo na gente para a gente repensar nossas ações, os modelos que estamos trilhando. E, respondendo à sua pergunta, eu acredito que as crianças aprendem o que vivenciam. Então, os meus pais, a vida inteira, apoiaram muito Edisca, Peter Pan, IPRED, todos os projetos que a gente conhece, que respeita. E eu, desde pequenininha, eu ia para essas entidades, visitar com eles, vendia adesivos no sinal para o IPRED, ia para todos os espetáculos da Edisca, visitava as aulas das crianças. Então, isso foi uma base para a minha educação. E aí, hoje, adulta, tomando minhas próprias decisões, eu decidi ir muito além na minha atuação. E então, foi daí que a gente fundou a Somos Um, que é um negócio social, que tem como propósito proporcionar o empoderamento das pessoas através do empreendedorismo, para que elas prosperem, para que elas possam gerar sua própria riqueza e que saiam do lugar que estão. E aí eu acho que durante a conversa a gente vai ter mais oportunidade aí para conversar mais sobre o que a gente faz na Somos Um. Mas o que eu quero dizer é que eu venho de uma família empresária, então eu tive muito esse viés do empresariado e do social, né? As duas visões, econômica e social. E aí hoje eu decido juntar essas duas visões junta na mesma hora mesmo. Porque o que acontece? Muitos empresários, eu escuto muitas pessoas falarem: eu vou trabalhar muito e quando eu tiver 60, 70 anos, eu vou criar uma associação e ajudar muitas pessoas. E o convite que a gente faz hoje, ver que é possível, é unir essas duas coisas ao mesmo tempo. Você não precisa fazer uma para depois fazer a outra. A Artemisa tem uma frase que fala: entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, fique com os dois. É possível, você não precisa primeiro ganhar dinheiro para depois mudar o mundo, entende? E é onde nascem os negócios sociais, do Mohamed Yunus foi a grande inspiração para a gente. E um setor chamado 2,5, que é uma parte do segundo setor e uma parte do terceiro setor que se encontram no meio do caminho. E aí eu vou deixar só essa deixa desse setor 2,5 para a gente conversar durante o nosso encontro. Joia. Teremos muito assunto, eu acho que o tempo vai ser curto para essa nossa live. O Dado Montenegro, eu quero passar agora a palavra para você se apresentar o IPOM, por favor. Pronto. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sérgio, Bia, Tice, Mauro.
É um prazer, uma alegria mesmo, né, e uma honra compartilhar aqui esse espaço com a Bia, com a Tice, né, que já estamos aí há tanto tempo nessa caminhada do bem aí, do amor, né? E eu queria também, eu acho que eu vou repetir muito essa palavra amor aqui nessa live, porque eu queria até colocar um contexto aqui, antes de apresentar o IPOM, antes de a gente falar de impacto social, que eu acho importante as pessoas entenderem, né, como que a gente cai nesse campo de atuação, né? Eu tenho uma gratidão eterna a Deus pela minha vida, pela minha saúde, né? Eu acho que Deus é amor, né? Então, resumindo essa palavra, Deus é amor, né? E para mim, impacto social também é amor, né? Então, é uma forma que a gente tem, é uma oportunidade, na verdade, na minha cabeça, que a gente tem de ajudar Deus a transformar esse mundo, né? A fabricar um mundo melhor. Ele não está sozinho, eu considero que muita gente ajuda ele nesse processo e ajuda como pode, né? A simples ação de você escutar alguém e tentar ajudar já é um impacto social. Às vezes esse nome ele está colocado em negócio de impacto social, ação de impacto social, tudo, mas o impacto social na origem, na raiz, ele vem do amor. É você, com as suas possibilidades, achar uma forma de ajudar a nossa sociedade ou então o nosso meio ambiente, né? Então, eu até eu assisti aquela entrevista do Eli Horn, né? Que entrevista incrível, né? O fundador da Cirela, incrível pela história dele, né? Mas por ele também pensar da mesma forma que eu penso, que a Bia pensa, que a Tis, que muitos pensam, né? Que ele colocou lá, nítido e claro, que tudo que ele fez foi uma forma dele ajudar Deus a fazer com que esse mundo desse certo, né? Então, eu aconselho, na verdade, eu acho que eu aconselharia todos a assistirem essa live dele, que é muito impactante. Eu acho que se alguém quer ter realmente uma aula de impacto social, aquele cara é uma referência. Está no YouTube do Lead Ceará, Dado. Isso. Ele, resumindo aqui um pouco, né, ele fez um acordo com Deus, né, disse, eu vim sem nada, meu pai veio sem nada, e o que eu conquistar aqui, eu vou doar 60% para a caridade, para fazer impacto social. Eu vou investir em amor. E aí Deus chegou e fez com que ele entrasse na bolsa e ganhasse 20 vezes o que ele já tinha. Aí ele falou, agora que eu tive o teste mesmo, né, de manter o meu acordo, e ele manteve e deu 60% vezes 20 vezes lá e tudo para essas ações, né, que eu falo que é amor. Mas o que mais me impactou naquela entrevista foi quando o advogado dele ali, ele falou assim, ele doou 60%, mas hoje ele ainda doa 70% do tempo dele para essas causas. O tempo da gente, eu acho que é o bem mais precioso, né? E um homem daquele que já fez tanto, né, ainda destinar 70% do seu tempo, né, para o amor, isso assim fechou com chave de ouro aquela entrevista. Então realmente eu recomendo essa live, né? Eu também sou, Tice, muito grato pela minha família, né? Eu acho que, como a Tice falou, a gente aprende o que a gente vivencia,
né? E eu sou grato à minha família agora, né, horizontal, a vertical, meus pais, os meus avós e eu sou um curioso da história da família na minha família especificamente a gente sempre teve muito amor em sobra, e essa sobra fazia com que a família sempre ajudasse alguém mais. E esse ajudar alguém mais fez parte da minha vida, né? Então isso é uma coisa que para mim é uma coisa normal, é a base, né? É quando eu me permito sair do olhar do meu umbigo e olhar para a realidade do outro, que a maioria não é igual a nossa, né? Então eu também sou muito grato à minha família, e eu particularmente eu considero que eu tenho duas famílias. Uma é a família que eu nasci, a minha origem e tudo, mas a outra família é desse mundo de Deus, é o mundo. Então as pessoas, eu considero as pessoas meus irmãos, né? Que a gente está aqui no mesmo canto, é igual de país e barreira, tudo isso aí foi o homem que inventou. O que o homem inventou, a gente consegue dar um jeito. O que Deus fez já não dá, né? Então eu considero que as pessoas são meus irmãos. Então eu tenho total respeito e amor pelo outro. Tento ouvir sempre e tento ajudar da forma que eu posso, né? E a gente só tem uma casa, nosso mundo. Que aí a gente fala de impacto social quando é ligado às pessoas, e impacto ambiental quando é ações para a gente resgatar esse nosso mundo, né? Então, eu vou depois aprofundar um pouco mais. Nem falei de IPOM, eu acho que Fala vai agora. ter aí Fala. oportunidade. IPOM é uma das formas que eu tenho hoje de fazer impacto social, né? O IPOM é uma oportunidade que eu tive há 10 anos atrás de aprender, porque eu não sabia de nada, mas Deus estava comigo, né? E nas maiores dificuldades é onde a gente realmente aprende, né? E é a minha escola diária, é onde eu sinto a minha vida vale a pena, né? E o IPOM assim, sem palavras, né? Para escrever o IPOM, e não só o IPOM, eu tive uma experiência aí no terceiro setor e conheci muita gente boa, a Bia eu já conhecia, mas a gente ficou mais próximo, conheci o IBLF, que é lindo, as outras ações, então eu estou aqui para divulgar isso também, né? Muita coisa boa a gente tem aqui no Estado, e eu sei que a gente, às vezes, peca na comunicação, né? Nem todo mundo sabe o que acontece realmente aqui, então tem muita coisa, exemplo no mundo, né? Que aqui a nossa sociedade não sabe e acaba não investindo, enfim. É um prazer estar aqui com vocês. Bia, depois dessa declaração de amor do Dado, eu quero passar a palavra para você, para falar sobre o IBLF e como você teve aquele estalo para ter uma ação mais efetiva. Boa tarde. Obrigada, Sérgio, pelo convite e por me colocar ao lado desses dois amigos que têm me ensinado tanto. A gente troca muito, né? Já tivemos a oportunidade de fazer tantas coisas juntos e, enfim, é sempre uma alegria, porque a gente sabe que essas ações que a gente põe em movimento são ações que tocam diretamente as pessoas, né? E que mudam realidades. Bom, falar um pouquinho de mim, do IBLF, eu também venho de uma família de empresários, de empreendedores, de desarrazoados, que sempre, ao mesmo tempo que quiseram muito transformar e produzir, sempre tiveram os pés muito fincados no chão e me mostraram o mundo real de uma forma muito inclusiva, né? A minha mãe sempre teve uma veia filantrópica muito forte, ela é professora, também muito ligada à educação, me levava para a sala de aula, para as organizações que ela apoiava, e eu acho que isso teve um efeito muito forte na minha criação, né, em quem eu sou hoje. E o meu pai também muito ligado às artes, à música, tudo isso foi moldando a gente, né? E aí eu acabei enveredando para a área das humanas, da comunicação, depois veio a fotografia e a antropologia.
E, chegando do mestrado, houve uma culminância de fatores, e os meus pais me procuraram com a ideia de formalizar as iniciativas filantrópicas que eles já tinham caminhando, né? Mas de criar algo mais sólido, onde a gente pudesse trabalhar soluções para os tantos problemas enfim, as tantas questões que a gente vê no nosso estado, né? Como o Dado falou, nós temos muito pelo qual agradecer e uma sobra que pode ser partilhada, né, do tempo, de recurso, de conhecimento. E aí, em 2012, veio essa vontade de usar isso a favor de algo maior do que nós mesmos. E nós entendemos, fomos buscar entender, porque, enfim, terceiro setor formal, né, não era algo que nós dominávamos. Então, a gente foi buscar entender onde e como a gente poderia agir de forma a realmente promover um impacto real e não ser algo que só satisfizesse qualquer sentimento de culpa ou de vaidade pessoal, né? Por isso, não valeria a pena. E a gente tem algumas palavras-chave, algumas coisas alguns conceitos ou ideias, ideais, talvez, né, que nos guiaram, que são os princípios de corresponsabilidade, de empatia, a compreensão de que nós estamos todos conectados, né? Como o Dado coloca, a nossa casa é uma só, o mundo e todos que estão nele, todo mundo está conectado, tudo que acontece, como a Tice bem nomeou o negócio social dela, nós somos um, né? E aí, dentro dessa compreensão de interdependência, nós conseguimos mapear alguns bairros onde os índices de vulnerabilidade são muito altos. Não é segredo para ninguém que no Ceará e em Fortaleza a gente tem ainda um problema ligado à pobreza, né, seríssimo. A desigualdade social no nosso estado é muito sério e isso causa, enfim, uma série de desperdícios de capital humano, de tudo, né? A gente sabe o quão danoso isso é para a nossa sociedade. Então, a gente mapeou esses bairros, esses locais onde a gente entendeu que um trabalho que nós pudéssemos realizar ali faria um efeito, né, teria um impacto real, e nós optamos por trabalhar com a educação, né? O Instituto nasceu com a missão de ampliar as perspectivas de futuro de crianças e adolescentes em zonas de risco, né? E aí, quando nós fomos pensar realmente o que fazer, ok, educação, sabemos onde, sabemos qual é o público, crianças e adolescentes, mas o que fazer? Nós não queríamos competir com a escola formal, né, porque nós entendemos que já existem muitos atores aí, desde o governo, as prefeituras, o Estado, trabalhando a educação pública e as escolas privadas também, pequenas, médias, grandes, em todos os bairros, com seu espaço. Não era esse o nosso propósito. Nós entendemos que era preciso trabalhar os valores de base, né, na infância e na adolescência. Então, tudo aquilo que é ligado aos princípios e aos nossos valores mesmo. E nós identificamos a arte e o esporte como ferramentas ideais, dentro disso a música e o karatê. Né? Nosso propósito sempre foi de trabalhar, e aí eu, né, citando aqui algumas coisas que a gente consegue trabalhar muito bem, com muita eficiência dentro dessas duas ferramentas, são a disciplina, a capacidade de lidar com frustrações, a resiliência, a criatividade, a curiosidade, que a gente sabe que é o que os nossos filhos, o que qualquer criança e adolescente precisa, ainda mais hoje, né? Quando o mundo está todo conectado e, enfim, a gente tem outras formas, outros padrões que comandam o mercado e as nossas vidas, que não são guiados só pelo português e a matemática, essa coisa cartesiana de achar que as pessoas são robozinhos que precisam aprender a ler antes de qualquer coisa, isso não é a nossa realidade. Tanto que a educação está num conflito muito grande, né? Todo o sistema de educação. Então, nós entendemos que essas ferramentas são capazes de trabalhar isso, e foi assim que começou o trabalho. Né? A Tia está colocando aqui, né? As soft skills, as ações socioemocionais, enfim. E nós começamos em 2012 com 60 alunos no Jardim União 2,
integramos o karatê e a música, e a coisa foi ampliando, fomos fazendo parcerias, chegamos a atuar em 4 bairros diferentes, inclusive fazendo um piloto dentro de uma escola municipal de tempo integral. Hoje nós estamos em 2 e atendendo cerca de 630 alunos, entre 4 e 29 anos. A gente acredita muito na ação coletiva, né? A gente tem uma extensão, um terceiro programa para além desses 2, que é o Envolver, que trabalha diretamente com as famílias, porque a gente entende que transformação não acontece se a gente não tocar o coletivo, né, como um todo. Então, isso é muito forte. E nós trabalhamos, e aí é algo que eu acho que a gente vai trazer aqui para conversar um pouco mais à frente, quando a gente for tratar dessa coisa dos modelos, né, as possibilidades de atuar no impacto, organizações sem fins lucrativos, com fins lucrativos, sem fins lucrativos com geração de renda, negócio de impacto, negócio social, endowment, enfim, tem tantos conceitos para a gente tratar, mas na nossa instituição nós temos um misto de investimento familiar com patrocínios e doações e destinação de imposto de renda de vários parceiros, né, que é o que possibilita a ampliação das ações e esse impacto que vai para além. Daí outra discussão que a gente vai poder trazer mais tarde é essa coisa do output versus outcome, né? Que não tem só a ver com números. Esses mecanismos e esses caminhos a seguir, nós vamos discutir. É interessante a gente colocar isso para todos que estão nos assistindo. Mas dentro do que você falou, Bia, sobre a questão da escolha de esportes e de arte, eu tive acesso a um estudo recente, que foi divulgado por um ministro da Educação da Jamaica, se não me engano. Na época do Bob Marley, teve uma apologia muito grande àquele estilo de vida deles, então o consumo de drogas no país explodiu. E um país muito pobre, então eles pensaram uma forma de combater isso. E a forma que eles visualizaram, escolheram, e depois de um certo tempo, que não foi tão longo, mostrou um resultado efetivo, foi a escolha do atletismo, porque era uma forma barata de você incluir no esporte, e começaram a surgir alguns exemplos, e o de maior destaque foi o Usain Bolt, e isso daí reverteu enormemente, porque o modelo deixou de ser aquele artista que tinha uma vida mais livre, que usava drogas, e passou a ser o esportista e mostrava como se ser uma referência, né? Então, mostra essas opções que, às vezes, escolhas que não são tão caras podem mudar o destino de uma geração, de uma sociedade e de um país. Mas um outro ponto que foi falado... Mesmo quando o que se trabalha no esporte, na arte, por exemplo, não vira a profissão do jovem, assim, traz-se benefício, trabalha-se e se levam benefícios para toda uma vida, né? Isso são conceitos estabelecidos naquela vida, né? A ética, principalmente. Mas um outro ponto que eu queria destacar aqui, que foi falado até pelo Dado, a questão do Eliorne, que ele doou 60% do patrimônio dele, doa 70% do tempo dele, e tem um outro fator também, que não é só ele, mas até vocês, pelo trabalho que desenvolve, o exemplo que fica para outras pessoas, a inspiração, a motivação de outras pessoas também fazerem. Porque a gente tem que pensar que não tem que fazer somente uma ação grandiosa. Qualquer ação que venha a ser feita ajuda a minorar o sofrimento e a melhorar as vidas de outras pessoas que não têm acesso a oportunidades. Mas nós vamos passar agora, porque a gente tem sempre que controlar o tempo, vamos passar para um segundo momento, a vivência de cada instituição de vocês, instituto de vocês, durante essa pandemia. Bia, eu vou começar esse segundo momento por você. Durante o período crítico da pandemia, tudo teve que ser reinventado. Como foram as mudanças, o que a comunidade e o IBLF aprenderam com essa nova situação? A primeira coisa, nós tivemos que repensar uma ação, né? Nós nunca distribuímos alimentos, por exemplo, nós nunca tivemos uma postura assistencial no Instituto. Nosso foco sempre foi investir nos profissionais que pudessem promover mudança. Com a chegada da pandemia, nós vimos que 80%, nós temos os dados, a gente acompanha tudo isso, 80% do nosso público
tinha renda a partir de trabalho informal, e mais de 80% do nosso público vive com a renda de um salário mínimo até 2 salários mínimos. Então, são famílias com pouca reserva. E com pouco tempo de pandemia, nós vimos que muitas pessoas tiveram que abrir mão das suas casas por dificuldade de pagar aluguel e as famílias foram ficando mais numerosas nos lares. Então, nós entendemos desde o começo que seria, assim, a gente tinha que assumir um papel de uma ação emergencial de distribuição de alimentos e kits de limpeza e higiene pessoal de forma muito rápida. Em março, nós distribuímos para 8 famílias, que foi assim, a necessidade mais imediata. Em abril, nós expandimos para 220 famílias, se eu não me engano, e a partir do mês de maio, nós conseguimos atender as 463, se não me engano, famílias que são atendidas, né? A gente tem muito aluno que participa da mesma família, mas enfim, com o suficiente, o necessário para que eles pudessem passar o mês inteiro sem viver uma instabilidade maior dentro dos lares, né? E sem precisar ir atrás do sustento deles na rua, onde a gente sabia que naquele período, com tão pouca informação, era impossível. Essas famílias que você falou são somente as famílias dos alunos do famílias dos alunos atendidos pelo Instituto. E aí, no segundo momento, nossa equipe, né, de professores começaram a se mobilizar para entender como garantir que esses alunos não perdessem, né, o fio da meada, não continuassem se desenvolvendo, inclusive porque a gente sabia que era mais importante do que nunca que os alunos tivessem uma motivação e uma vontade de seguir aprendendo e se desenvolvendo. E aí, rapidamente também, acho que com questão de um mês, a gente estava com aulas online, desde os alunos de 4 aninhos de karatê fazendo atividade dentro de casa, e o professor, a gente distribuiu o material, equipamento, livro, tudo para as casas e tal, e começamos essa orientação, fazendo um acompanhamento junto às famílias, né, telefonando via WhatsApp, até para poder orientar também as questões de saúde, como mapear sintomas, quem procurar, dando o número da secretaria, informações e cuidados, né? A gente estendeu essa rede de cuidado, de apoio, e até hoje a gente segue com as aulas online com os alunos e, graças a Deus, tem uma adesão alta, né? As famílias entendem a importância e o valor disso, e até nós voltarmos para a possibilidade do híbrido, né? Mesclando o presencial e o online, a gente segue trabalhando dessa forma. Ok. Dado, o IPON se reinventou e cresceu mais na sua área de atuação neste período. E, além das atividades normais, passou a dar orientações sanitárias para as famílias, promoveu ações além do esporte. Como foi essa decisão? Sérgio, eu entendo que a pandemia, né, cada um enxerga como quer. Mas eu entendo que isso é mais um chamado de Deus, de novo, repetindo, né, para que algo está errado no nosso mundo, né? A gente vê aí os aquecimentos globais, para mim é um forte sinal de febre, e febre vem quando alguma coisa está inflamada. Então, tem alguma coisa no mundo que está errado, né? Eu acredito muito que a falta de amor e a falta do respeito com a natureza, né, é que está fazendo o nosso mundo ir para uma direção que não é a correta, né? E se algo não for feito para virar esse jogo, né, a gente mesmo como seres humanos mais elevados, se a gente não achar um consenso do bem aí para mudar a direção do mundo, a nossa raça vai ser extinta e o mundo vai dar certo, né? Porque a natureza ela vai continuar, né? Os bichos vão continuar e tudo, e a gente não vai, né? Então, engraçado que o ser humano, que é o bicho aí mais capaz de fazer essa mudança, que tem amor no coração, né? Enfim, tem esse poder, e a gente não está fazendo o correto. Então, foi mais um chamado, eu acredito, que a gente tem que... eu não sei vocês, mas quando eu vejo esses números de desigualdade, tudo, isso não fecha na minha cabeça essa conta, né? Por que 1% tem 70%? Por que 99% tem
1%, enfim, é uma coisa muito doida. Mas focando no IPOM, né, nessa pandemia, a gente no IPOM há 10 anos que a gente tenta oferecer uma educação extra-escola, no contraturno da escola, utilizando aí os soft skills, né, outras habilidades que a escola não fornece e que a gente acha importante, né? E nesse momento que a pandemia veio, a gente seguiu as escolas, deixando as crianças em casa por questão de saúde e segurança, né? E focamos toda a nossa operação. A gente tem uma equipe bacana, a equipe comprou essa luta de a gente focar a nossa operação em receber recursos, fazer a logística e entregar a quem realmente estava necessitando. Então, até o educador de capoeira, ele veio para essa operação de logística. A maioria da equipe do IPOM são das comunidades, então eles realmente vestiram a camisa, tiveram interesse, porque conhecem a realidade da comunidade deles, sabe que se a gente não tivesse chegado lá na ponta, talvez a gente teria morrido. E o IPOM, ele tem como missão transformar vidas, né? Então, nesse momento, a gente se reinventou para evitar que vidas fossem perdidas, né? Então, a gente fez essa reestruturação. Exatamente. E aí, a gente, durante esses 4 meses, a gente focou nessa operação. Por quê? Porque tinha muita gente também, até vale ressaltar que a pandemia, né, a gente recebeu muita onda aí de doações, ajuda e tudo, mas o pessoal queria ajudar, mas não queria entregar lá na ponta, porque com medo, lógico, de se contaminar. Então, a equipe do IPOM, né, se colocou à disposição de fazer essa logística e de chegar lá na ponta. A maioria da equipe pegou o corona, a gente fez revezamento de corona, ficava saindo 3, entrando 2 e saía 2. Então, graças a Deus, o pessoal é jovem, saudável, então levou isso de uma forma, de certa forma, leve, né? Mas o impacto que a gente causou nesse momento de pandemia foi incrível, né? E aí agora, aos poucos, a gente está aí voltando com um plano de retomada, né? A gente no início ainda está querendo focar no ensino online, até a gente conseguir receber o pessoal de uma forma segura e tudo, né? Observando aí as escolas, como elas vão estar aí voltando. Para a gente preza muito pela segurança dos jovens e das crianças, né? Então, a gente fica sempre nesse quebra-cabeça de como é que a gente pode fazer melhor. Okay. Então, é isso. Ticiano, o Somos Um, eu considero assim como uma holding de vários projetos, né? Embora seja uma holding também operacional, porque bota a mão na massa e junta tudo. Então, juntando essas várias ações, criando outras tantas, trazendo novas soluções para a circulação de meios de financiamento para pessoas e pequenos negócios, como foi coordenar tudo ao mesmo tempo, sendo tudo tão urgente? Então, é aquela coisa, tudo ao mesmo tempo agora, né? Sérgio, eu queria, antes de responder essa pergunta, eu não posso deixar de fazer uma fala complementando a fala do Dado sobre o amor, sobre ser instrumento, porque isso foi, como a Bia falou, Somos Um nasceu exatamente de acreditar nisso que ele falou, entendeu? E que eu tenho uma imagem, viu, Dado, que eu acho que vai muito de encontro com o que você falou, que numa meditação me veio essa imagem. E depois que a gente fundou a Somos Um, esse quebra-cabeça tem puxado muitas peças. A imagem é assim, Deus, e sou eu que penso, sabe, gente? Eu que vi essa imagem, eu senti ela, eu meditei e ela veio. Não estou dizendo que é uma verdade absoluta, não. Isso é a minha verdade. Deus tem um propósito único para a humanidade, que é despertar o amor, certo? E aí ele manda cada um de nós com talentos diferentes para se complementar e ser instrumento dele aqui na Terra. Eu acredito muito nisso.
E aí me veio uma imagem de um quebra-cabeça, como se cada um de nós fosse uma peça do quebra-cabeça, e a gente está muito confuso, porque está a mente muito confusa, a gente não consegue distinguir as sombras direito, e elas estão atuando, e aí vem a minha parte de autoconhecimento. Mas aí, quando eu me conecto com o meu propósito, eu viro a minha peça do quebra-cabeça para cima e eu viro um imã que atrai a outra pessoa que também vai estar com o propósito acordado, digamos assim, e que o propósito tem a ver com o que a gente está fazendo, entendeu? E aí a gente vai montando uma imagem e começa a clarear, aquela bagunça de peça do quebra-cabeça começa a clarear e você já consegue ver mais ou menos o que é aquela imagem, sabe? E para mim isso é a humanidade. E essas peças, elas não são de Fortaleza, do Ceará, e estamos juntos, não. A gente atraiu pessoas que... Eu tenho gente que a Tainá, por exemplo, da moeda, o negócio dela tem sócio na China, na Suíça. Não interessa onde essa peça tá, porque essa fronteira, como o Dado falou, foi criada por homem e Deus não enxerga isso, não, entendeu? Então, assim, eu acredito muito nisso. E quando a gente foi criar Somos Um, o nome veio tipo um mês depois da gente botando no papel isso. E, gente, mas o que é que define a gente, né? É que nós somos todos um, né? Isso é o que a gente acredita. E a outra coisa que eu queria falar sobre a história da pandemia é o seguinte. O Yunus, que é nossa grande inspiração, fez uma fala para o Brasil especificamente, há um mês e pouco, 2 meses atrás, durante a pandemia, e o nome da palestra se chamava No Going Back. E eu já vinha falando nas minhas palestras, quem já escutou as minhas palestras de 2 anos para cá, tem um slide que fala, se você não mudar a forma com que sua empresa está trabalhando e você está atuando para gerar impacto positivo, de forma, através da sua consciência, você vai precisar fazer por sobrevivência dos negócios e da espécie. E a gente vai se extinguir enquanto espécie, isso que o Dado falou, eu também acredito nisso. Isso eu venho falando há 2 anos, e o povo com os olhos arregalados, essa mulher ficou doida. Mas não é, gente, tá aí, só não vê quem não quer. E o Yunus falou isso, ele falou, gente, a pandemia veio como uma última chance da gente sobreviver enquanto espécie para fazer o seguinte, para tudo e vamos reavaliar que caminho nós estamos tomando. Porque o que a gente estava indo era um abismo suicida, palavras do Yunus, né? E a gente está com a oportunidade de rever isso, certo? Então, a pandemia, eu estava vendo um movimento acontecendo com os negócios de impacto e tal, mas era muito lento e a gente não tem tempo mais. O planeta não tem tempo, as pessoas não têm tempo, então vem a pandemia como um catalisador disso. E as pessoas que demorarem a ver isso vão sofrer mais, como pessoas e nos seus negócios. Quem conseguir enxergar isso primeiro vai sair dessa mais rápido, eu acredito, né? E aí, essa coisa da Terra, que o Dado falou, eu tenho uma fala que é assim, gente, eu acho que a Terra acionou o sistema imunológico dela, e a bactéria dela somos nós. Igual a gente faz quando a gente está com a infecção. Então, o que é que a gente precisa fazer para poder não ser mais a bactéria do mundo, entende? O que é que a gente precisa mudar? Então, o convite aqui, acho que é o mesmo convite de nós 3, porque a gente está muito alinhado nisso, para todos vocês que estão assistindo, é esse. Sabe? O que é que a gente precisa fazer diferente do que a gente estava fazendo? Como é que a gente pode se colocar como instrumento de Deus para poder conseguir viver enquanto espécie, né? É isso. E aí eu estou lendo um livro que eu vou indicar para vocês, que é o último livro do Yunus, A World of Three Zeros. Ele só tem em inglês, mas eu comprei fora, demorou 1 mês para chegar, mas eu estou lendo ele, que fala sobre a nova economia, que é 0 pobreza, 0 desemprego e 0 emissão de carbono. E ontem eu estava lendo sobre o capitalismo. Eu não quero polemizar, certo, Sérgio? Mas eu estou estudando muito sobre o capitalismo e sobre assim, as armas que nós temos na mão, se é essa mesmo, se não é, se é essa que vai resolver os problemas do mundo ou não, sabe? Harari fala muito disso também, eu li os 3 livros dele, ele fala, olha, esse capitalismo aí, eu não sei se vai ser ele que vai resolver os problemas da humanidade, não. Então, não sou a única louca, tá? O maior pensador da história também tá achando isso. Tô só me defendendo aqui. E ele fala exatamente isso. Ele fala, sim, o capitalismo, né? A mão invisível rege o mercado e
dizem que iguala as oportunidades, onde todos podem crescer e gerar riqueza. Aí ele pergunta, será que é isso mesmo? Aí ele traz um dado que em 2010, 388 pessoas tinham a mesma riqueza da base da pirâmide, que era 3 bilhões e 300 milhões de pessoas. Em 2017, a mesma pesquisa mostra que só 8% tem a mesma riqueza de 3,6 bilhões de pessoas. Ou seja, a desigualdade aumentou tremendamente. Isso no mundo, tá, gente? E aí, o que a gente vai fazer com isso? Fica a pergunta, podem dormir com essa. Mas agora eu vou responder a tua pergunta, viu, Sérgio? A última coisa aqui sobre esse assunto é assim, nós líderes temos o poder na mão de não deixar ninguém para trás. Basta uma decisão. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, durante a pandemia, nós tomamos uma decisão, Sérgio, de não deixar ninguém para trás, dentro das nossas possibilidades, nos limites das nossas possibilidades. E aí, logo na primeira semana, eu estava assim, muito chorosa, eu só fazia chorar, eu não conseguia dormir. Eu falava, meu Deus, e a gente está aqui nessa casa e com esses recursos, e as pessoas, o que a gente vai fazer, e como é que vai ser. E eu conversando com o Edson, a gente tomou algumas decisões. E aí, 2h da manhã, me veio uma ideia. Porque o Edson falou, meu amor, a Somos Um existe, como a Bia também falou, do IBLF, para ensinar a pescar. Né? Mas a gente tem consciência também que tem um momento de dar o peixe, porque é necessário. E aí a gente falou isso, olha, agora a gente vai ter que dar o peixe. A gente vai ter que distribuir renda. Nós, líderes, todos que estão ouvindo aqui, vão precisar distribuir renda. Não tem outra forma. E aí a gente começou a pensar como fazer isso. Mas como a gente vai dar dinheiro e essa pessoa vai comprar o quê? Né? Será que como é que a gente vai ter a garantia de que ela não vai beber, por exemplo? Né? Ou vai, sei lá, fazer alguma coisa que não é comida. E aí, 2 da manhã, eu rezando na grama da minha casa, me pedindo para ser instrumento, pedindo a intuição de Deus, me veio uma ideia, que foi do movimento Supera Fortaleza, e através dele a gente distribuir não só cestas básicas, que é muito importante, mas distribuir dinheiro para essa pessoa comprar sua comida. R$200, no caso, é mais do que uma cesta básica. E para quem trabalha com projetos sociais, sabe a diferença da dignidade de uma pessoa ir no supermercado e comprar o seu próprio alimento, aquilo que a sua família gosta de comer. É poder de compra, é dignidade. Ela não está recebendo 1 quilo de farinha, ela nem gosta de farinha. Ela está indo no supermercado para escolher o que ela quer comer. E aí, a gente pensou, como a gente vai distribuir isso? E eu me lembrei 2 da manhã do Joaquim do Banco Palmas, que é um queridíssimo também, transformador do mundo. E estava esperando ansiosamente dar 8 da manhã para ligar, não consegui, liguei 7:45. Tá acordado? Estou. Eu disse, eu preciso saber se o teu sistema do dinheiro pode abrir conta digital. Não pode sacar esse dinheiro, ela só pode comprar no comércio local. Aí ele falou, Tis, não pode, mas eu vou falar com a tecnologia para ver se dá para a gente fazer isso, porque ele tem já um banco digital, mas é a liberdade da pessoa de sacar o recurso, de fazer o que quiser, entendeu? Em 5 dias a gente botou esse negócio para rodar e a gente começou através do Supera Fortaleza, através das nossas doações e de outras doações, inclusive cadastramos todos os beneficiários do IPOM e do IBLF. O IPOM foi um grande parceiraço, não só pelos suas crianças e famílias atendidas, mas de toda a região ali da Praia do Futuro, né? Assumiram o bairro e só o IPOM cadastrou, sei lá, acho que mais de 2.000 pessoas, mas a gente hoje já doou R$200 para mais de 15.000 pessoas através desse programa. A gente deu mais de 20.000 cestas básicas através também do movimento. A gente representa a União CE aqui em Fortaleza, que é um movimento nacional, que é um braço da União BR, tem 18 estados, para distribuir doações nacionais de Coca-Cola, de JBS, de Malve, enfim, de um monte de empresa grande. E a gente distribui aqui, já foram mais de 60 toneladas, 75.000 máscaras, e aí, enfim, um monte de doação que a gente está fazendo esse canal aqui. O nosso canal de distribuição são as organizações sociais, é o IPOM, é o IBLF, é a EDISCA, são todas essas que a gente cadastrou mais de 200 no Ceará, para poder atender as pessoas, as famílias atendidas com elas.
né? E fora as nossas, a gente fez um hackathon para desenvolver ideias, a gente convidou a população para desenvolver ideias para fazer a economia do bairro girar, e a gente tem 3 vencedores, foram mais de 400 participantes, a gente está acelerando esses negócios, que um é o mercado virtual online, o outro é o Bota para Entrega, que é para entrega, cadastrar entregadores no próprio bairro, que já está rodando, já está faturando, já está gerando emprego nos bairros, e o outro é o Troqueiro, que é troca de serviço, que também já estão rodando, para quem, por exemplo, quer trocar um bolo por uma roupa, porque eu costuro roupa e eu preciso do bolo para o aniversário da minha filha, entende? E eles possam trocar o escambo mesmo, que é necessário nesse momento, porque tem alguém que precisa, sei lá, de comida e a outra faz quentinha e ele é eletricista e consegue consertar a luz da casa dele, entendeu? E aí faz essa troca. Fora isso, a gente já tinha 3 negócios que a gente já estava acelerando, né? Que é o Bom Viver, o Corre Aqui e o Faz Carreira. Os 3 estão atuando no Bom Jardim. E tem... O importante disso é que você ativa a economia dessas comunidades, desses bairros. Não é simplesmente uma doação, é estimular o empreendedorismo, que é o foco do Somos Um. Sérgio, esses R$200, as pessoas compravam no próprio bairro, né? Ela não podia sacar o recurso, ela podia transferir no aplicativo o recurso para o mercadinho do bairro e o dono do mercadinho sacava. Eu recebi vídeo de dono de mercadinho emocionado, dizendo que vendeu R$10.000 essa semana e salvou o mês dele e o próximo. Então, assim, faz também os mercadinhos que iam fechar, porque não tinha recurso no bairro. E é que entrega também no bairro, né? A entrega do bairro, o motorista que ficou desempregado porque a empresa demitiu, porque não está mais rodando, mas ele sabe dirigir, tem uma moto, e ele começa a fazer a entrega do próprio bairro, entende? E aí tem também a trilha Florescer, que é o nosso Love Total, que são mulheres lá no Bom Jardim, onde a gente apoia com uma trilha empreendedora, capacitação empreendedora, líder de si mesmo, empoderamento, para essas mulheres serem livres e felizes. E elas estão no final já da trilha, inclusive hoje tem encontro, mas estão no modelo de negócio já, e a gente já está vendo uma diferença enorme, mulheres que já ficaram independentes, saíram de suas casas em situações, né, desagradáveis, e estão trabalhando, estão crescendo, e o mais lindo de tudo é ver mulheres se apoiando, prosperando, e, por exemplo, já tem duas mulheres que estão precisando fazer reforma nas suas casas, porque estão aumentando a produção. E aí o Bom Viver, que é um negócio que a gente acelera, que faz reforma popular, e vai agora fazer a reforma dessas mulheres. Aí tu imagina que é uma coisa vai estimulando a outra, entende? E aí vai aumentar o IDH do Bom Jardim, porque o nosso objetivo é esse, mudar o IDH do Bom Jardim. A alegria e o orgulho transbordando quando cada um fala, mostrando as ações transformadoras, mas nós temos que lembrar que nós já passamos de mais da metade do tempo da nossa live, e eu queria passar agora para o Mauro não vai poder ficar com a gente até o final, e ele tem uma pergunta para fazer, e depois nós vamos de uma forma mais sucinta para caber o pronunciamento de todas as perguntas. Mauro, por favor, você. Obrigado, Sérgio. Antes de tudo, me desculpando que eu vou ter que sair realmente um pouquinho mais cedo, não queria deixar de fazer a pergunta, e já estava imaginando que essa live com esses 3 aí deveria ter assim umas 3 horas de duração, viu? Viu, Sérgio? Aí não dá não, viu? Meninos, eu queria fazer uma pergunta para vocês 3. Na verdade, eu vou unir uma pergunta minha com uma que foi feita no chat pela Ana Maria Xavier. A Ana perguntou como é que vocês entendem que é possível sensibilizar mais pessoas para investir em iniciativas de impacto, né? E eu quero complementar perguntando o outro lado. Qual é o desafio principal que vocês sentem para essa disseminação do conceito de impacto social, para fazer com que chegue a mais pessoas, com que a gente consiga trazer para a prática outras Ticianas, outras Bias e outros dados? Bom, eu posso começar. Essa pergunta para os 3. Posso começar. Eu acho que o maior desafio já começa a ser solucionado, talvez a ser superado, com as mudanças que a gente vem vendo no mundo. O maior desafio, eu acho, que a gente sempre era chamado de doido, né? Assim, quem tem uma visão marginalizada, aqueles ali, ou os radicais, enfim, coisas irreais, eles estão defendendo a loucura.
E hoje, com os movimentos que surgem, né, esses conceitos que passam a ser debatidos em Davos, no Fórum Econômico Mundial, né, conceitos de capitalismo consciente, grandes intelectuais escrevendo sobre essas questões, e as pessoas acordando para isso, eu acho que a gente já começa a superar esse desafio. A gente vê hoje, eu não canso de falar, né, o Larry Fink, gestor das maiores fortunas do mundo, a BlackRock é a gestora de 7 trilhões de dólares, que coloca que os seus fundos não irão mais investir em nenhuma empresa que cause danos ambientais, porque é um mau investimento. Né? As questões de ESG, ASG, ambiental, social, governança, passam a ser uma exigência para que o dinheiro desses fundos chegue até a empresa. Então, isso passa a fazer parte do sistema do mercado, né, tradicional, digamos assim, está começando a permear o tradicional, em vez de ser só uma coisa daqueles lá que querem mudar o mundo a qualquer custo. E respondendo à pergunta, né, de como que a gente pode inspirar as pessoas, eu acho que tem várias formas, né? Quando a gente quer investir no terceiro setor, na filantropia, no social, enfim, a gente tem aí a possibilidade da criação de organizações para aqueles que veem nessa possibilidade, essa veia, mas também a gente vê pessoas com um alto poder aquisitivo, como o Warren Buffett, que resolveu, ele disse o seguinte, eu não tenho expertise para pensar a filantropia, eu não tenho interesse, não tenho veia para isso, mas eu tenho muito dinheiro. Então, eu vou escolher alguém que faz isso muito bem e vou colocar o meu dinheiro lá, vou investir nisso, porque eu sei que ali eles vão poder usar da melhor forma possível. Foi o que ele fez, colocando uma boa parte da fortuna dele dentro da fundação do Bill e da Melinda Gates, né, que gera essa fortuna e que tem, assim, mudado realidades de uma forma muito profunda. Hoje, no Brasil, a gente tem mecanismos de destinação dos nossos impostos, né? As empresas podem destinar, muitas empresas podem destinar ICMS, até 9% do imposto de renda para várias causas. Isso quer dizer que não é que você vai tirar do bolso necessariamente, você pode simplesmente pegar 9% do imposto que vai ser pago para o governo e, no lugar de mandar isso para o governo, destinar para outros projetos que são aprovados em áreas de cultura, esporte, infância, câncer, associações, organizações que trabalham com pessoas com deficiência, idosos, enfim, vários nichos, né? Existe essa possibilidade. E aí, fora o terceiro setor, tem um campo gigantesco, que é o que a Tia estava falando muito, né? Dos investimentos em negócios de impacto. Hoje a gente tem um ecossistema ligado a isso que cresce no Brasil, com aceleradoras, incubadoras, fundos específicos, fundos de investimento focados em impacto, né? Desde 2009 com a Vox, que isso vem crescendo. Os endowments, a gente finalmente, no Brasil, aprovou no ano passado uma legislação para a criação, possibilidade da criação de endowments, fundos para investimento específico em organizações sem fins lucrativos. Então, assim, quem tem interesse, quem começa a entender a nossa necessidade de investir na sociedade como um todo, tem uma gama de possibilidades enorme para começar a fazer isso. E aí, eu queria encerrar falando e uma frase que eu ouvi agora na pandemia, que eu achei muito interessante, que a pandemia nos mostrou o seguinte, enquanto um de nós estiver doente, nenhum de nós está a salvo. Né? O Covid-19 nos mostrou isso, é preciso que todos estejam a salvo para que nós possamos sair seguramente do nosso isolamento. E eu acho que a gente pode fazer uma paralela disso para dizer, enquanto houver pobreza no mundo, enquanto um de nós estiver em uma situação onde não é possível se desenvolver e viver bem, nenhum de nós vai conseguir viver uma vida plena, uma vida livre de verdade. Então, acho que isso são ensinamentos que a gente deve guardar e as possibilidades para atuar de uma forma mais coerente, né, e assumir essa coexistência são infinitas. Bom, eu acho que não preciso mais falar nada, né, Sérgio? Com que essas duas aí já falaram. Eu só queria reforçar, né, o que as duas falaram, que o mais importante que eu acho é o interesse em ajudar. Se a pessoa tem interesse de ajudar, de alguma forma, ela pode ajudar. Né? Dinheiro é uma forma, né? O tempo, eu já coloquei aqui, que é o nosso tempo, é o nosso bem mais importante, eu acho, que a pessoa
que vem coração lá no IPOM, né? E a gente vê no olhar assim que ele vai lá, se encanta, ele quer ajudar, aquilo ali não tem dinheiro que pague, né? Um médico que cobra a sua hora aí de sei lá quantos reais, esse cara que ele foi cativado ali pelo amor que está ali envolvido, aquilo ali não tem valor, né? E isso aí é o que basta. Eu conto hoje sempre uma história engraçada que aconteceu comigo lá no IPOM. Eu sempre costumo levar pessoas para visitar o Instituto, conhecer, né, e tudo. E lá no Titanzinho, a gente ainda tinha lá o espaço lá, e eu levava amigos lá. E sempre tinha um cara que era o guardador de carro do Titanzinho. Ele não me conhecia direito, ele não conhecia também o IPOM, sabia que tinha umas crianças ali e tal. E toda vez que eu chegava lá com alguém, ele me cobrava a moedinha, um dinheirinho, não sei o que, tudo. E aí, às vezes, eu não tinha tudo, e o cara ficava chateado comigo. Aí, um dia, eu levei um pessoal lá, aí ele ficou chateado comigo. Aí, eu deixei o pessoal em casa depois, voltei lá, peguei o cara, aí fui mostrar a ele tudo o que o IPOM fazia. Eu fiz um tour, da mesma forma que eu pego um empresário e tudo, eu fiz um tour com o cara. Mas, no final, esse cara, né, ficou assim, assustado, né? Pô, não sabia disso aqui e tudo. Aí ele olhou assim para mim, rapaz, eu vou lhe ajudar. Ela como não cobrar mais nada quando você vier aqui. Aí eu olhei para ele e falei, rapaz, isso aí é uma ajuda incrível, porque se todo dia que eu venho aqui você me cobra R$1, são 365 dias no ano, você está ajudando aí com uns R$400. Então, eu vou lhe dar um recibo que você ajuda o IPOM aqui com R$400 por ano. Rapaz, esse cara mudou o jogo. Quando eu ia lá com as pessoas, ele mesmo chegava, vem cá, eu vou te apresentar aqui, não sei o quê. Então, é assim, a pessoa ajuda da forma que a pessoa pode, né? Às vezes, só a energia de um elogio, de um estímulo, né? Isso aí é imensurável, incalculável. Hã? É despertar paixão. É despertar paixão, né? É ajudar da forma que você se sente bem. E como a Bia falou, você quer abrir uma ONG? Eu lá atrás, anos atrás, eu falo que eu abri o Instituto Povo do Mar por ignorância, porque eu não sabia a dificuldade que era o terceiro setor. Então, eu agradeço a Deus por essa ignorância até hoje. Rapaz, graças a Deus que eu não entendia sobre esse jogo, porque se eu entendesse, com certeza, a gente não teria aberto o IPOM. Eu ia ser igual o Warren Buffett aí, que eu ia investir em alguma coisa e tal. Mas Deus coloca a gente para sofrer, entendeu? Coloca a gente para aprender. E hoje eu sou muito grato a Ele por isso, né? E aí, no meio do caminho, eu tive a sorte, porque isso é uma sorte, viu, Sérgio? A sorte de ter caído. Quando eu mais rezava, ele me colocava junto de algumas pessoas especiais. Essa minha história no terceiro setor, depois, porque eu estava lá sofrendo no IPOM, e aí eu tive a oportunidade de cair no IPRED, numa reunião com algumas pessoas que eu estou curioso de saber o que é que elas fazem para dar certo, e eu não conseguia. Eu não conseguia fechar a conta, eu não conseguia ter ajuda. E aí eu comecei a conversar e a aprender com pessoas muito experientes e tudo, e que foi me dando conteúdo de continuar. E aí eu vi, né, que rapaz, eu acho que aqui a gente tem que ter uma união, né? E aí veio outras pessoas. Você vai contar aí na próxima pergunta, porque é Pronto, importante então a sua experiência para todas as entidades do terceiro setor. Pronto, tá ótimo. Vou esperar essa pergunta aí. Então, agora vou eu, né? O maior desafio é esse mesmo. Das pessoas, às vezes, não levarem tão a sério, achar que a gente é louca, utópica e não dar o menor crédito. Hein, Bia? Uhul! Viva os loucos do bem! Eu já ouvi muito. Tice, mas isso é muito utopia. Isso não dá certo, não. Já se viu? Negócio gerar impacto, negócio de impacto, distribuir lucro. Como assim isso não existe? E aí, gente, eu quero dizer
que ninguém fez alguma mudança ou impactou o mundo que não foi utópico. A utopia faz a gente sair do lugar. Ou vocês acham que Martin Luther King era utópico ou não? Já pensou a luta dele? Mandela, né? Então, assim, eu não estou me comparando a eles não, viu? Nos comparando, né? Mas eu acredito sim que algum impacto a gente está gerando e a gente precisa de utopia sim para poder sair do lugar e fazer diferença e criar uma nova civilização. Nesse livro que eu estou lendo ontem tinha A New Civilization, tipo, como a gente pode criar essa nova civilização a partir de acreditar nos negócios de impacto. Então, o maior desafio é esse, o maior desafio é dizer, convencer as pessoas de que o lucro precisa sair do centro da decisão como única decisão para tomar na sua empresa. A gente precisa incluir o impacto social e ambiental junto do lucro no centro das decisões das empresas. Esse é um desafio enorme e que as pessoas vão precisar fazer por uma questão, como eu falei, né? Se ela não faz por consciência, ela vai precisar fazer por sobrevivência. Acho que o mercado vai começar a mostrar isso agora, já está mostrando. As pessoas não vão comprar mais o que você faz, elas vão comprar como e por que você faz alguma coisa. Tem pesquisas que mostram que 85% dos millennials não vão trabalhar em negócios que não geram impacto positivo, obviamente. Então, se você é uma empresa que não está preocupada com propósito, que não está preocupada com o impacto social e ambiental, você dificilmente vai conseguir reter bons talentos. Então, você vai precisar fazer isso, né? Por reter talentos e por seu cliente que vai exigir. Então, esse é um desafio. E como ajudar e como inspirar pessoas, eu acho que a ação fala mais do que 1000 palavras. Então, algumas pessoas até falam, Tice, tu devia falar mais do que tu faz. Eu já acho que falo muito, entende? Mas quem conhece internamente o que a gente faz, sabe que a gente fala menos da metade do que a gente faz. Mas que a gente devia falar mais para poder inspirar mais pessoas. Eu considero que o exemplo, a fala toca, mas o exemplo arrasta. Então, aqui a gente está fazendo, agindo, né? Como diz Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, eu gosto de inspirar através das ações, gosto de inspirar através de mostrar que é possível. Tem várias formas, como você ajudar alguém na sua casa, né? Perguntar por exemplo, na minha casa eu perguntei, eu fiz do pequeno ao grande, né? Fiz tudo isso que disse para vocês, mas também perguntei na minha casa quem tinha familiar que era autônomo. Então tinham mais de 20 familiares dos nossos funcionários autônomos e a gente ficou dando por alguns meses algum recurso para eles darem para os familiares, né? Aliás, a gente depositou direto na conta dos familiares. Então, às vezes você pode fazer isso com uma pessoa ou com várias. Esse formato que a Bia falou aí, muito bem, não vou repetir, tem N formas, mas, por exemplo, para investidores que estão aqui nos ouvindo, a gente, por exemplo, investe na BemTV, que é em São Paulo, eles têm um fundo de negócios sociais. E aí, o que acontece? A gente troca juro por impacto. Então, eu empresto um recurso para eles, eles fazem esse recurso gerar em negócios de impacto, apoiando negócios de impacto, e daqui a 4 anos eu recebo o mesmo dinheiro que eu investi só com IPCA, por exemplo. Então, eu deixei de ter o juro financeiro do dinheiro parado no banco e troquei isso por impacto. Isso se chama investidores de impacto. É o que nós também somos dentro da Somos Um, inclusive porque a gente também investe na Muda Meu Mundo, na Catarina Mina, que são negócios de impacto, né? E isso é um formato. Um outro formato é que hoje existem negócios de impacto que você pode investir nele, tendo retorno igual ao mercado, mas que estão gerando impacto. Que é isso que o Larry Fink fala, ele anunciou uma carta. Então, quando eu falo assim, a gente pode decidir não deixar ninguém para trás, basta uma decisão, por exemplo, se eu invisto em algum negócio, ou tenho ação, ou de coisas que geram impacto negativo, basta uma decisão de eu ligar agora para o cara do meu corretor de mercado e dizer assim, a partir de hoje eu não invisto em mais nenhuma empresa que gere impacto negativo. Eu quero que você procure negócios de impacto positivo para que eu possa investir.
E aí os bancos, que é outra frente, que os bancos estão precisando se mover mais, eu acho que eles ainda estão fazendo muito pouco para esse mercado. Eles precisam ter mais fundos de investimento de impacto para oferecer para o seu cliente. E assim a gente vai conseguindo gerar mais impacto em toda a cadeia, em todo lugar que a gente passar. Né? Esse também é um formato. E aí, Sérgio, eu quero aproveitar para falar que nesse mundo que a gente está falando aqui, nesse mundo que a gente acredita, a gente lamenta quem quer chegar na linha final sozinho. Eu não acredito que ninguém vai conseguir chegar na linha final sozinho, vai ficar no meio do caminho. Ou traz uma galera junto, ou então não vai cruzar essa linha. Acreditando nisso, eu que sou, como vocês podem ver e já me conhecem, muito inquieta, nós somos e eu, sendo pessoa física, corremos para fazer ações de saúde e social, que naturalmente são as mais urgentes mesmo, mas de um tempo para cá eu venho me preocupando muito com a economia, os pequenos negócios. Se nós que temos condições de empresas maiores, está difícil, imagina os pequenos negócios que estão fechando. E eu fui estudar sobre isso e eu vi que no Ceará 98% das empresas são micro e pequenas empresas. Vocês imaginem o que é isso. São muitas, elas são responsáveis por mais de 50% dos empregos e elas são responsáveis por fazer a nossa economia girar. E elas têm, no máximo, 20 dias de capital de giro. Então, vocês imaginem o que é isso para a nossa economia do Ceará. E aí, por isso, eu conheci o Estímulo 2020, que é um programa de apoio ao micro e pequeno empreendedor, distribuição de renda, os grandes precisam doar para ser emprestado para os pequenos, e esse pequeno, quando devolver a um juro baixo, com carência, muito tempo para pagar, ele vai ser emprestado para outro pequeno, e assim a gente vai fazer a roda da economia girar. E a gente começou esse trabalho na semana passada, conversando com alguns empresários, mas a gente vai já ir para a mídia, e você pode doar o quanto você quiser através do site. Eu vou já botar aqui o site no chat, que é estimulo.org.br. Se alguém puder botar para mim, eu agradeço. E lá você, como doar, você escolhe doar para o Ceará R$10, R$20, R$1.000, R$5.000, o quanto você quiser. E todo esse dinheiro vai ser usado para fazer a economia girar aqui e ser emprestado para esses micro e pequenos empreendedores. E a gente tem um desafio enorme, só para vocês terem uma ideia. Esse programa está rodando em São Paulo, em Minas, e vai abrir agora no Rio e no Ceará. E como saiu mídia nacional, inclusive saiu no Jornal Nacional, algumas pessoas do Ceará entraram no site pedindo doação, sem saber que não podia, porque no Ceará não tinha ainda. E eu fui buscar esse número, o pedido já está em R$21 milhões só do Ceará. R$21 milhões de doação, são mais de 150 empresas que estão pedindo socorro. Esse programa, ele não tem burocracia, ele é acesso ao crédito rápido. Em 45 segundos que você preenche dados básicos do seu negócio, você sabe se você pode ou não pegar o crédito. Em 48 horas o dinheiro está na sua conta, não tem garantia. Então, assim, é um programa rápido e inovador para a gente apoiar esses pequenos empreendedores. E eu conto também com a ajuda de vocês que estão aqui assistindo para a gente colocar isso de pé no Ceará. Tem muitas formas de ajudar, viu, Sérgio? Basta querer. Se a pessoa disser, quer ajudar, eu pergunto logo assim, ó, qual o teu talento e quanto tu tem de recurso disponível. Pronto. Estão abertos para receber, né? Eu quero agradecer agora ao Mauro Costa, que esteve conosco até agora. O Mauro vai ter que se ausentar. Obrigado, Mauro. Abraço, gente. Parabéns aí. Linda a energia de vocês. Obrigado, Sérgio, pelo convite e bom final de evento para vocês. Obrigada, Mauro. Eu vou passar agora para um momento que eu acho muito importante, porque a questão do terceiro setor não é só idealismo. Tem que ter racionalismo também, tem que ter profissionalismo. E eu quero iniciar esse momento com o Dado, pois ele, além da atuação empresarial, ele tem uma grande experiência por ter feito parte de uma das maiores consultorias empresariais com atuação mundial. E, além disso, a grande atuação dele no terceiro setor. Isto fez com que o Dado criasse um excelente modelo de gestão para as entidades do terceiro setor, que visa exatamente o desenvolvimento de todas estas entidades, pois elas não competem, como até já foi falado aqui, elas não concorrem. Então, quanto mais eficientes elas forem, mais se pode fazer com os recursos que sempre são tão escassos. Dado, por favor, você fale sobre esse modelo, sobre a Cooperbem, sobre as experiências que você tem nesse assunto, por favor. Perfeito, Sérgio.
Eu encerrei a última fala, né, falando um pouco dessa minha agonia de eu ter caído no terceiro setor. Eu já tinha alguns jovens no IPOM, então eu não queria retroagir. E aí Deus foi me colocando em locais inusitados que eu nunca imaginei de estar, né, e com pessoas iluminadas, né? E eu fui humildemente escutando, aprendendo. Cada uma tem a sua dor. Eu vi que muitas dores são compartilhadas, né, entre elas. É a captação de recursos, é a comunicação, é a gestão, né? Então, e foi realmente uma aula, né? Eu tenho 10 anos de IPOM, eu acho que eu comecei essa minha caminhada no terceiro setor aí, já tenho 7 anos, né? E aí, se eu fosse citar aqui, eu ia acabar o tempo das pessoas incríveis que eu tive contato, né? Mas uma pessoa muito importante que eu aprendi muito foi o Dr. Sullivan Mota, lá do IPRED. Gente, muito coisa, muito sério. Para mim é uma referência como ser humano, né? E é um cara incrível, altamente competente, né? Um currículo invejável. E IPRED até tem parceria com Harvard e pouca gente sabe, né? E o Dr. Sullivan me deu uma aula, sem querer, né? Porque ele nunca quer dar aula, mas ele fala uma frase e você já tem uma aula ali gratuita, né? Ele me explicou tecnicamente uma coisa que eu só achava. Eu achava que o ser humano ele tem que ter dentro dele, aí ele passa esse amor adiante. E aí a gente conversando sobre a infância... Por favor, repita aí, porque sua internet deu uma travada. Pronto. A gente viu o que foi que o Dr. Sullivan lhe ensinou. Pronto. O Dr. Sullivan, ele comprovou uma teoria minha, que o ser humano ele só consegue passar amor se ele recebe amor. Então, ele fez vários estudos na infância, vínculo com as mães e tudo, uma coisa muito rica. E isso já era uma dúvida minha, porque eu tive o prazer de conviver na comunidade do Titanzinho porque eu surfava, então eu conheci a dor dessa comunidade através do surf, então eu conheci o pessoal e tudo, e vi que eles não tinham oportunidades lá, e muitos também não tiveram amor na infância. A pessoa que não tem amor, a pessoa que só está acostumada à violência, ela só consegue passar a violência. Ela só está acostumada com sentimentos ruins, ela só consegue passar isso. O ser humano ele tem que ter contato com esse sentimento do amor para ele passar isso adiante, né? Então, isso criou toda uma base do que a gente tinha que oferecer àquela comunidade, né? Tinha que oferecer oportunidades e também tinha que oferecer amor para que eles se tornassem seres humanos bons, né? Então, isso aí foi um dos meus maiores aprendizados, e sempre que a gente vai desenhar alguma ação do IPOM, ou então eu vou conversar com outras entidades e tudo, a gente tenta sempre saber se o que a gente está realmente oferecendo tem a ver com a comunidade, se tem um perfil, né? Tem que escutar, né? Isso que eu estou querendo falar. Aí eu queria fazer 2 reflexõezinhas aqui para pegar o gancho da TIS, do investidor de impacto social. A reflexão 1 é o seguinte. Pronto. A reflexão número 1 é o seguinte: qual o valor de uma vida? Eu percebo que para muita gente isso varia. Quando é a vida de alguém no jornal que morreu, não vale tanta coisa. Quando é o meu filho, vale muito, a minha mãe. Né? E a gente esquece que aquela pessoa que morreu ali, ela tinha uma mãe, ou então era mãe de alguém, né? E uma vida, só Deus que consegue fazer uma vida. O ser humano ainda não consegue fazer uma vida. Então, qual o valor de uma vida? Para mim, é incalculável, né? E aí eu vou além. Qual o valor da natureza? A natureza, para mim, beleza do mundo. É a obra de arte mais bela que a gente tem
nesse mundo, é uma obra de arte feita por Deus. A gente também não consegue fazer a natureza como ele faz. Então, a gente tem que ter muito respeito pelas pessoas e pela natureza. Quando a Tice falou que o investidor social, e eu sou um deles, né? A minha conta fecha no final quando eu pego o meu balanço econômico financeiro, que está todo mundo aí acostumado a ter, pego o balanço socioambiental e eu somo os dois e a conta sempre fecha. Se eu ficar focando muito no financeiro, não vai fechar. O que tem que se considerar é o impacto social que a gente faz e o impacto também no meio ambiente, o impacto positivo, que tem que ser cada vez mais mensurado pelas pessoas, pelas empresas. Eu tenho 2 balanços sempre. No IPOM, a gente usa 2 balanços. Qual foi a captação financeira? Tal. Qual foi a captação não financeira? Que são os voluntários, o tempo do voluntário, a gente coloca valor. Um médico que cobra um valor e ele passa uma hora lá no IPOM, se eu fosse pagar, não era aquele valor? Entendeu? Então, a gente tem esse balanço para a gente ver realmente qual é o nosso impacto, o impacto geral. Né? E no amor, a conta é diferente. Aprendi também, durante essa minha caminhada no terceiro setor, que o amor é exponencial. Né? Uma pessoa, ela impacta mais do que um. Então, sempre 1 mais 1, a matemática do amor ela é diferente. 1 mais 1 é sempre maior do que 2. Então, isso também tem que ser colocado na conta. Né? E em relação ao terceiro setor, Sérgio, eu queria só realmente fazer um convite que todos venham entender mais e melhor as ações que já existem. Como eu falei, o IMPRED ele tem uma parceria com o Harvard, que poucos sabem, que é uma coisa incrível, uma coisa de âmbito mundial e que ninguém sabe, ninguém investe. Então, às vezes, é um ponto negativo das entidades sociais, é que a gente está tão focado na operação, em gerar impacto, que a gente esquece, ou então a gente não tem essa habilidade de se comunicar, de se mostrar. Eu já estou 100% focado no impacto, mas se eu não conseguir me mostrar, ninguém vai saber o que eu faço. Né? Então, isso aí é realmente uma falha. Então, o que eu deixo aqui é esse convite. Quem tiver realmente interesse em ajudar, está aqui eu, está aqui a Bia, está aqui a Tice, tem muita gente que conhece outras, muitas gentes que já estão fazendo muito, né? Então é só unir forças, né? Como eu falei, se eu soubesse a dificuldade de abrir uma ONG, eu não teria aberto. Eu teria me juntado com outra ONG que é referência, que já tem impacto, e eu ia ampliar esse impacto. Então, assim, eu faço esse convite e agradeço a todos aí, viu? Pela energia, por estarem aqui com a gente conversando sobre esse tema tão importante e tão humano. Ok, dado. Bia, todas as entidades do terceiro setor, como eu disse agora há pouco, convivem com escassez de recursos e não podia ser de outra forma, pois quanto mais se faz, mais demandas surgem, né? É uma conta que nunca termina. Então, com a experiência que você e o IBLF possuem, eu peço que você fale sobre captação e gestão eficiente de recursos, você até iniciou na sua fala passada, sobre os mecanismos existentes, em suma, quais são os caminhos para que as organizações, as entidades do terceiro setor tenham uma autossuficiência e tenham uma gestão um pouco mais tranquila do ponto de vista financeiro. Sérgio, eu estou vendo aqui que a gente vai chegar ao fim do tempo e eu queria te perguntar, essa é a fala final ou depois a gente vai ter considerações finais? A gente teria mais uma, mas o tempo está correndo muito mais rápido do que o que a gente queria. Então, assim, vocês falam agora e no fim a gente vai fazer só uma rápida de encerramento. Depois que a Então vou aproveitar para inserir algumas coisas aqui.
Do ponto de vista da captação, sim. Quem trabalha exclusivamente, quem financia uma organização, né, que é o nosso caso, que trabalhamos com educação, e nós não temos uma geração de renda expressiva, né, dentro das ações dos projetos do Instituto. Então, organizações como a nossa, que funcionam com financiamento exclusivo de doações e patrocínios, sempre passam por momentos muito delicados, né? Você imagina o que é chegar ao final do ano ou chegar a outubro tentando montar o planejamento, o orçamento do ano seguinte, sem saber quanto a gente vai ter de recurso, porque realmente a gente só fecha a planilha de doações e patrocínios no dia 31 de dezembro. O nível de instabilidade pelo qual nós passamos é de tirar qualquer um do centro, né? Então, isso é muito complicado. A gente conta com alguns mecanismos, como eu falei, de destinação de impostos, que facilita isso, né? Quer dizer, todas as empresas, todas as lideranças empresariais que estão nos ouvindo agora, saibam que vocês têm a possibilidade, a grande maioria de vocês tem a possibilidade de destinar parte do seu imposto. E, mesmo que isso não seja o caso, existem várias formas de agir dentro dessa lógica do que a gente está falando aqui. E aí eu quero aproveitar para colocar um pouco o dedo na ferida, né? Uma dessas formas é pensar como que a gente age diante da questão da diversidade. Eu acho que a diversidade traz temas que têm muito a ver com esse desperdício de capital humano intelectual que a gente vive hoje, né? Nós vivemos enfim, o tema do racismo, a questão do racismo, a questão das desigualdades de gênero, das desigualdades no que diz respeito às pessoas com deficiências, né, a falta de oportunidades, tudo isso diz respeito a gente. O fato de não ter pessoas negras aqui conversando com a gente, eu acho que nos mostra que há algo errado, né? E isso tudo pode ser trabalhado dentro do espaço do que nós ocupamos. É preciso a gente falar disso e é preciso também sair do campo das ideias e agir. Então, é claro que essas mudanças não acontecem da noite para o dia e a gente não está falando aqui em abrir mão de critérios de mérito, mas a gente está falando de criar espaços e trabalhar por uma mudança de cultura que é necessária se a gente está falando de sobrevivência, né? E se a gente está falando de sustentabilidade real. Sustentabilidade não é só reciclar o papel, é pensar como nós podemos viver mais e melhor, né? E esse conceito não pode estar dissociado de equilíbrio, equidade e diversidade. Falando também sobre a questão financeira, né, de como investir, como não só nas organizações como as nossas, e claro, fica aqui o convite também para quem tiver curioso de vir visitar o IBLF, como o Dado falou sobre o IPOM, isso é sempre muito bom, muito positivo, a gente precisa compartilhar os problemas e as soluções também, até para alimentar essa esperança da gente de que há solução para as coisas, né? Mas aqui em Fortaleza mesmo existem algumas ações, algumas organizações incubadoras, não só a Somos Um, mas nós temos também outra que chama Intracity, que tem feito um trabalho interessante de mapear esses negócios de impacto e investir neles e acompanhar tecnicamente. Existe um selo chamado Sistema B, pesquisem isso, é uma certificação para as empresas que podem evoluir do modo tradicional para caminhar para ser uma empresa de impacto. Nós temos empresas aqui do Sistema B também, como a tal da Castanha, e existem outras formas, né? Hoje a gente vê no Brasil, inclusive, family offices inteiros dedicados só a investimentos de impacto. Então, isso já é uma possibilidade. E quem quiser apoio, no Brasil a gente tem duas grandes organizações, que é o GIF, o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, e o ICE, que é o Instituto Cidadania Empresarial, que são organizações que nos ajudam com informações, com conexões também, né, para a gente poder entender esse universo melhor e como otimizar o investimento social privado. Os dois têm base em São Paulo, mas são muito acessíveis para a gente, né? Então, é um pouco do que pode alimentar a nossa vontade de contribuir. Joia, Bia. Tiziana, o foco do Somos Um é proporcionar o empreendedorismo visando a prosperidade de todos, ou seja, negócio de impacto social é a linha mestra do Somos Um, correto? Como mudar a mentalidade das pessoas de serem os principais agentes de transformação das suas vidas? Existe ainda pessoas que ficam apenas esperando o assistencialismo?
ou quando tem uma oportunidade, essa chance é realmente aproveitada? Essa sua experiência em várias ações que vocês têm proporcionado isso. Como é que tem sido essa resposta? Sérgio, eu estou precisando acalmar o meu coração quando eu preciso responder sobre essas perguntas de pessoas que dizem que não tem negros porque eles estão não sei o quê, ou não se esforçaram mesmo tanto, como a Bia acabou de dizer, que é um absurdo, né? Enfim. Ou, é porque as pessoas são muito acomodadas. Eu vi várias pessoas, a gente vê várias pessoas estão acomodadas, elas estão esperando o assistencialismo e elas se acomodam. E assistencialismo não é para ser feito, porque senão elas se acomodam. Aí fica essa gira. Eu já comprei briga sobre esse assunto e agora eu vejo que eu não posso mais comprar briga, porque senão eu fecho a porta. Mas como eu sou muito intensa, eu estou tentando encontrar um equilíbrio de responder essas perguntas, né? Foi muito importante você trazer esse assunto para me dar a oportunidade de falar sobre isso. E agora, o que eu estou conseguindo fazer é mesmo, tu acha isso? Vamos passar uma tarde comigo lá no Bom Jardim. Convidar a pessoa para conhecer a realidade, sabe? Vamos convidar para ir lá no IPOM, conversar com alguma família, com o IBLF, sabe? Vamos dar a oportunidade para ver o que acontece quando as pessoas têm a oportunidade. Então, isso não é uma realidade total. As pessoas, o que a gente tem é falta de oportunidade mesmo, e a Somos Um existe para tentar aumentar o acesso à oportunidade ao maior número de pessoas que a gente puder. Eu vi no comentário que a Clédina está aqui. A Clédina é uma das mulheres do Bom Jardim, do Florescer, que está aqui nos assistindo. E ela é uma mulher incrível, que também teve uma vida transformada através do Florescer, dá depoimentos incríveis e que teve uma oportunidade. Então, o que eu acredito, Sérgio, é que a gente precisa, no limite das nossas possibilidades, a gente dar oportunidade para as pessoas. E eu tenho uma coisa assim, tem uma mandala da Somos Um na apresentação, que para mim ela é a base de tudo, que é um coração com o nome Somos Um no meio e ao redor poder público, privado, ONGs, universidades, sociedade civil. O problema que a gente tem hoje, social e ambiental, ele é muito grande. Só não vê quem não quer. Quem não queria ver, veio a pandemia e a sujeira que estava debaixo do tapete, a pandemia fez o tapete voar. E aí não vê quem não quer, tá na cara, certo? Agora, tem algumas pessoas que ainda ficam num auto-engano. Tudo bem, cada um no seu momento. Mas não vê quem não quer. E aí, é o que eu acredito, nenhum setor vai conseguir resolver esse problema sozinho. Por melhor que seja o governo, por maior recurso que tenha, por melhor que seja o empresário, por maior recurso que tenha, sozinho ninguém vai resolver esse problema. Se a gente não considerar que todos somos responsáveis por ele e ficar colocando a culpa no governo, eu já gero emprego e pago imposto e o governo aqui não sabe o que faz com o meu dinheiro, a gente não vai conseguir sair do canto. Acabou, não tem mais espaço para esse discurso. Todos somos responsáveis. Precisamos se apoiar. O que o governo pode fazer é diferente do que o privado pode fazer, que é diferente do que uma ONG pode fazer. Mas se fizermos juntos, um complementa o outro, entende? Então, todas as ações da Somos Um têm todos esses atores envolvidos. Porque a gente acredita que tem talentos diferentes em cada setor desse, que se complementam e se unem para resolver um problema, por qualquer que seja, né? E a gente não dá para falar de oportunidade sem falar de educação. Eu tô desesperada, eu fico com vontade de chorar. Quando eu penso assim, a nossa educação já tem uma disparidade inacreditável do público para o privado. Aí eu não paro de pensar que nesse momento o privado está tendo aula online e o público não tem condição de ter aula online, gente. Esse abismo só vai aumentar, entende? Então a gente precisa correr atrás disso. Não dá mais para ficar parado. E aí, a gente, vou falar agora enquanto empresária, a gente, enquanto empresário, precisa usar a força das empresas para mudar o mundo, gente. Nós temos essa capacidade, nós temos esse poder. Vou dar um exemplo para vocês. De novo, o Yunus vem para a nossa conversa. O Yunus olhou para todos os problemas sociais de Bangladesh e foi vendo qual empresa no mundo poderia ajudar ele a resolver esse problema. Ele hoje tem mais de 15 joint ventures com grandes empresas no mundo inteiro para resolver problemas sociais. A primeira foi a Danone. Ele chegou e falou, Danone, você pode criar
um iogurte muito nutritivo, muito barato para crianças de até 2 anos de idade, porque elas estão morrendo de desnutrição em Bangladesh. Agora, isso vai ser um negócio social. Você vai receber de volta, sei lá, você vai investir $500 mil numa fábrica lá em Bangladesh. Você vai receber de volta os $500 mil com esse negócio, à medida que ele vai dando lucro, esse dinheiro vai voltando. Mas o $1 após os 500 mil não vai mais para você, ele vai ser reinvestido no negócio para ampliar o impacto dele e atender mais pessoas. Depois com Adidas, depois com água, depois com tela de mosquito, depois ele foi vendo cada problema social. Então o convite é: qual é o seu core business? Qual negócio social está relacionado ao seu core business? Como é que você pode ajudar? Eu não estou falando para você, eu não estou fazendo apologia à pobreza e nem estou dizendo para você não ter lucro. A Danone continua tendo lucro no mundo inteiro. Ela fez uma ação. Então, de novo, como eu gosto de inspirar pela ação, a Serrolim Engenharia, por exemplo, que é construção. Qual o problema? Habitação popular. A gente está criando Felicidade Vila Bom Jardim. E a Serrolim Engenharia vai continuar ganhando dinheiro na Aldeota, no Meireles e no Cocó, mas a gente vai construir um condomínio lá no Bom Jardim. E vamos usar a nossa expertise, o nosso talento, que a gente não vai lucrar com isso. A gente vai colocar a nossa expertise em movimento, colocando o amor em movimento, que é através do que a gente sabe fazer, junto com a Somos Um e a Está Urbano, e a gente vai criar um condomínio no Bom Jardim, que não é só um condomínio de casa, ele tem governança, ele tem desenvolvimento de território, ele tem apoio ao empreendedorismo, ele tem comércio local, o terreno é no quente do Bom Jardim, é perto de tudo, não é Minha Casa Minha Vida, é completamente diferente da Minha Casa Minha Vida, inclusive a gente estudou Minha Casa Minha Vida e viu o que a gente podia melhorar do Minha Casa Minha Vida, e eu quero dizer a vocês que ele já nasce como uma chancela. Eu queria fazer esse projeto, viu, Sérgio? Um no Bom Jardim, um no Conjunto Palmeiras com o Joaquim, e depois divulgar para o mundo e fazer franquias, se fosse o caso, sabe? Mas aí, o mundo, Deus falou assim para mim, ó, Tice, não tem tempo para isso, querida. O seu negócio, a sua ideia, junto com a Está Urbana e a Somos Um, precisa ir para o mundo agora. E a Dínamo, que é um negócio, uma aceleradora de impacto social em São Paulo, que tem um fundo de investimento em habitação, foi convidada pela ONU, a Habitat, para escolher 3 projetos no Brasil para que a ONU financie e entre no mapa do mundo de exemplo de sustentabilidade em habitação e governança e desenvolvimento de território. E a gente concorreu nacionalmente, concorreu mundialmente, ganhamos e estamos entre os 3 projetos no Brasil que vai representar o Brasil dentro da ONU Habitat, é um em São Paulo, um no Rio e aqui a gente em Fortaleza. E assim é que a gente pode dar a oportunidade de usar o nosso negócio para mudar o mundo, gente. Esse é o convite aí para vocês. Muito bacana, Tiziana. Infelizmente, nós já passamos do horário, passou muito rápido realmente, mas nós temos 1 minutinho para cada um, só para as considerações finais, para a despedida, para falar dos projetos futuros. Vocês escolhem o que querem falar nesse 1 minuto, porque eu acho que essa live foi muito rica, não só pelo que vocês falaram, mas principalmente por ser uma fonte de inspiração para tantas pessoas. Eu acho que os exemplos de vocês, das entidades que vocês dirigem, da experiência que vocês têm tido na troca com outras organizações do terceiro setor, leva as pessoas a refletirem e fazer algo para ajudar a transformar esse nosso mundo. Dado, eu vou começar com você, por favor. Obrigado, Sérgio. Eu acho que cada um, mesmo tendo o seu negócio, né, no segundo setor hoje, ele consegue ter um olhar para quem está à sua volta, enxergar o meio ambiente do entorno, né? Lá em casa, lá nos nossos negócios, né, a gente atua com negócios imobiliários e nos novos negócios, esses novos negócios já estão vindo com o tripé, né, de um conceito urbanístico com inovação, num tripé social e um ambiental. Eu estou levando essa experiência do IPOM, né, para os negócios da gente. Um exemplo sempre foi colocado que segurança é muro alto. E no IPOM eu aprendi que não. Que se a gente interagir com a comunidade do entorno, que é o foco de segurança, eles passam a respeitar o empreendimento.
né? Se a gente pega o jardineiro do entorno, se a gente pega o que for ter de mão de obra do entorno, eles vão considerar aquele empreendimento, eles vão agir como um escudo, né? Então, mais uma vez, a gente consegue mesclar o segundo setor com o terceiro, ou então, show de bola, tem agora o setor 2,5, que já nasce com impacto social incrível. Isso aí há 10 anos atrás não tinha assim tão forte, né? Então, é como a gente disse aqui, basta realmente querer, basta ter interesse, tem muitas ações aí bacanas, vamos unir forças, porque a soma é o segredo. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Sérgio, Bia, Tice, muito bom estar aqui com vocês, viu? Beijo grande. Nós tivemos muitas mensagens aqui no chat, agora eu vou falar uma que eu acho que resume bastante e foi bastante concisa também, do Max Perlingeiro, que é nosso diretor do Lead Cultura. Ele deu parabéns a todos e colocou inspirador. Realmente foi isso. Tudo que vocês falaram serve muito de inspiração para cada um. Bia, eu passo a palavra para você. Bom, para encerrar, eu queria trazer duas coisas que eu li recentemente. Um foi na carta do JGP sobre os ASG e ESG, né, que eles colocaram o seguinte, né, falando no novo fundo que eles abriram especificamente focado em ESG, e eles colocaram que o papel social da empresa é de maximização de valor não só para o investidor, não só para o acionista, mas para todos os stakeholders. E eu acho que é disso que a gente está falando aqui, é que as empresas podem pensar de uma forma mais complexa em todos que afetam, né? E essa é a nossa responsabilidade. E o outro foi uma fala que eu ouvi do Deepak Chopra, num desses momentos, né, de conversa agora durante a pandemia, e que ele colocou o seguinte, que a gente precisa trabalhar a criatividade coletiva para curar o mundo, né? A gente precisa parar de achar ou ter medo do ridículo e agir coletivamente, de mente aberta, porque esse é o momento, essa é a nossa última chance, né? E aí eu queria agradecer vocês pela conversa, pela troca, isso nos alimenta, me alimenta muito, eu tenho certeza que alimentou muita gente aqui. Obrigada, Sérgio, obrigada, Lid. Também aproveitar para agradecer todos os parceiros, apoiadores, investidores que caminham com o IBLF, né? Eu acho que tem tantas pessoas e empresas ao nosso lado e que fazem isso acontecer, né? Que nos permitem fazer esse trabalho. Então, fica aqui a minha gratidão também e o convite para vocês conhecerem esse trabalho, investirem também nessas pessoas e parar. O meu maior desejo é que a gente pare de pensar no mundo dividido dos outros e da gente, aqueles e nós, e que a gente possa pensar de uma forma mais coletiva mesmo, em que somos todos nós e que a gente precisa superar todas as dificuldades que nós encontramos no mundo juntos. Muito bom, Bia. Tiziana, você, por favor. Eu quero terminar aqui com algumas frases. A Bia falou essa aí do final, eu ia abrir com ela, porque a gente fala na Somos Um, tudo aqui, tá tudo conectado, a gente se conversa de antena, entendeu? E aí, a gente fala na Somos Um que não existe, a gente é um porque não existe nós e os outros. No nosso manifesto está escrito isso, Bia, eu vou te mandar o manifesto. Não existe nós e os outros, somos todos um. Outra frase também aqui do livro, ó. Ele abre o livro, bem pequenininha a frase, bem pequenininha só na escrita, mas olha o impacto dela. To the young generation, who will build a new civilization? Para a nova geração, né, a geração jovem, quem vai construir essa nova civilização? Nós. O que nós vamos, a reflexão é o que nós vamos deixar para os nossos filhos. E essas crianças, elas merecem um mundo melhor, na minha opinião. A gente pode... Eu não quero que os meus filhos digam como é que vocês fizeram isso, entregaram isso pra gente. Eu quero exatamente o contrário. Obrigada. Há 50 anos o mundo estava assim, a nossa geração passou, melhorou o mundo, entregou para eles um mundo melhor, com mais chances de sobrevivência mesmo. Então, meu convite é: seja a mudança que você quer ver no mundo,
pergunte para você mesmo, o que eu estou fazendo? Se você já está ajudando, se você não está ajudando, você pergunta, como eu posso ajudar? Se você já está ajudando, você pergunta, eu estou mesmo fazendo no limite das minhas possibilidades física, de tempo e financeira? Ou será que eu posso fazer um pouquinho mais? E é com essa reflexão que eu termino assim, a minha participação, agradecendo a vocês, a Bia e o Dado, 2 amigos inspiradores. Estou muito feliz de ter dividido esse momento com vocês. E nós já somos um e estamos fazendo muitas ações juntas e vamos seguir aí no trabalho incansável, inspirador, que a gente faz com muito amor. Beijo, gente. Com tantas mensagens bonitas, cheias de amor e inspiradoras, nós nos despedimos, encerramos mais esse Lead Talks e agradecemos a presença de todos que nos assistiram. Agradeço agora especialmente ao Dado Montenegro, Beatriz Fiuza e Tiziana Rolim. Um abraço a todos. Até mais.